Bom, meus caros, estamos de volta com a nossa aula, né, a segunda parte do nosso módulo, onde a gente dividiu o ambiente dos negócios em duas partes e demos esse tempo para vocês saírem, tomar uma água e dar uma relaxada porque ia ficar muito extenso. No nosso último vídeo, falamos sobre a gestão ambiental empresarial e as suas influências. Lembre-se que tanto o governo como o Estado, sociedade e mercado influencia o desenvolvimento da empresa dentro da sua responsabilidade empresarial. Partimos agora, dentro dessa responsabilidade empresarial, como as empresas veem a sustentabilidade versus responsabilidade. Ela diz o seguinte: a melhor forma de avaliar a responsabilidade social empresarial de fornecedores é através do relacionamento de toda forma de realizar o negócio, sendo corresponsável pelos insumos e serviços adquiridos, tornando a sua própria prática transparente para a sociedade. O que ele quer dizer com isso? Que a responsabilidade social empresarial pode ser organizada em 4 critérios para avaliação, informação, conhecimento e aprendizado. Ou seja, são critérios, se você for analisar, hoje na sociedade empresarial, organizacional, funcional, ela tem uma visão de responsabilidade. A visão da empresa, ela tendo esses 4 pilares observados e aplicados no seu dia a dia, ele vai ter um retorno eficaz e eficiente da sua empresa no mercado. Primeiramente, funcionários e fornecedores. Significa que tanto os funcionários como fornecedores têm que verificar questões sociais daquela empresa. Tem que verificar como está aquela empresa junto à legislação trabalhista. Está em dia? Está mantendo seus funcionários com carteira assinada? Não está desenvolvendo atividade como análogos à escravidão? Para que uma empresa seja bem sucedida, tanto seus funcionários. Isso, com relação aos fornecedores, eles também têm que ter essa observância. Será que eles se preocupam com as questões sociais? Será que ele está se preocupando com a legislação trabalhista para poder ter uma relação entre fornecedor e empresa? Também tem que estar de olho no meio ambiente. Aquela empresa, eu tenho que verificar se aquela empresa que eu vou ter uma relação comercial, ela tem a licença ambiental. Se ela tem necessidade de licença ambiental, vamos falar da Suzano. A Suzano, por exemplo, ela para ser inserida na nossa comunidade, ela teve que obter certificação de licença ambiental de vários tipos, tanto do ar, sonoro e de solo. Então, licença ambiental a gente vai ver mais adiante com mais detalhe. Então, tanto o meu fornecedor quanto eu, enquanto empresa, eu tenho que ter essa verificação com relação à licença ambiental. Comunidade e sociedade. Diz o seguinte, que eu tenho que me preocupar com como é que está o impacto, como é que está as consequências do meu desenvolvimento, da minha produtividade, da minha empresa dentro daquela comunidade. Tem risco. Se tiver risco, eu tenho que buscar respostas reparadoras para aquela reclamação e manifestação da comunidade. Há poucos dias, há poucos anos, houve um protesto, até queimaram pneus na estrada do Arroz, com relação que a comunidade lá inserida perto do contorno da Suzano disse que a empresa estava poluindo o ar. Então a empresa teve que se adequar, buscar essa certificação de licença ambiental do ar. Ou seja, teve que colocar filtros, para reparar aquele dano que estava causando na comunidade, e a comunidade foi que se manifestou com relação a isso. Transparência e governança. Isso significa que uma empresa ela tem que ter princípios. E dentro desses princípios tem que ter princípios éticos. Ela tem que ter uma política socioambiental concreta, atuante. Então, dentro dessa, não é só dizer que tem uma política ambiental, socioambiental. Ela tem que ser atuante, ela tem que praticar. Responsabilidade social e ambiental. Nada mais é do que a ligação de prática de preservação do meio ambiente com a criação de políticas ambientais. Olha aí, políticas ambientais de novo.
Então, o senso de responsabilidade social e ambiental, ela tem que ter validação de políticas ambientais para que essa empresa ela tenha e obtenha, e seu objetivo é ter uma empresa sustentável. Então, a menina dos olhos hoje no mercado é você produzir com sustentabilidade. Então, um país que tem um desenvolvimento sustentável, ele é bem visto nas comunidades internacional, principalmente, né? Nas organizações vê com bons olhos. O Brasil, infelizmente, ele está sendo muito oprimido com relação a isso, porque o país é um país produtor de grãos e com relação a isso, por causa das queimadas, do desmatamento, eles acham que o país não se preocupa com o meio ambiente. Porém, a nossa ministra da Agricultura está correndo atrás, está medigando, validando junto aos os organismos internacionais que o Brasil sim é uma potência em grãos e que a sua produção é uma produção sustentável, a sua economia, o seu desenvolvimento é sustentável. Da responsabilidade para a conscientização social. Eu tenho responsabilidade. Todos nós sabemos que é com responsabilidade. Eu tenho responsabilidade em casa, eu tenho responsabilidade com minha vida pessoal, com minha vida profissional. Todos nós somos responsáveis. As empresas têm responsabilidade estrutural, responsabilidade funcional. Mas será que dentro dessa responsabilidade dela, ela tem consciência social? E a consciência social é você estar consciente daquilo que você está fazendo. Eu tenho uma consciência ambiental, por exemplo. Dentro de Imperatriz, a gente sofre muito com as enchentes. Por quê? Porque, infelizmente, a nossa comunidade, o ser humano, não tem uma consciência ambiental, onde a gente polui os nossos rios, o nosso rio Tocantins, polui a nossa cidade, a cidade Imperatriz é poluída urbanamente, onde quando existe um enchente, as bocas de lobo estão tudo entupidas com lixo. Então, nós temos que ter essa consciência de preservar, de nos zelar pela limpeza da nossa cidade. A consciência social, por sua vez, pode definir-se como sendo o conhecimento que uma pessoa tem do Estado e dos restantes integrantes da sua comunidade. Esse conjunto ele forma a responsabilidade em conjunto com a conscientização. E essa conscientização ambiental ela tem o senso crítico das pessoas sobre o impacto que provoca no meio ambiente a partir do consumo desenfreado dos recursos naturais. Então, ou seja, eu tenho que preservar, eu tenho que ter cuidado no mínimo que eu faço, o mínimo impacto que eu provoco no meio ambiente. Agora vem aquilo que a gente fala, que está muito debatido junto às comunidades internacionais dentro do Brasil, desenvolvimento sustentável. Falar hoje de desenvolvimento sustentável é sem dúvida um dos assuntos mais importantes atualmente, pois é a prática de preservar o meio ambiente a fim de não comprometer as gerações futuras, por meio das extrações dos recursos naturais e degradação do planeta Terra. É uma maneira consciente de garantir a sobrevivência daqui a alguns anos. Ou seja, não adianta você produzir sem se preocupar, sem ter responsabilidade ambiental, sem ter consciência ambiental. Você tem que produzir com responsabilidade. Ou seja, você tem que aliar produção com desenvolvimento sustentável. E a gente colocou aqui uma imagem de uma reserva de desenvolvimento sustentável, uma comunidade dentro da mata onde ela é desenvolvida e ela pratica, atende, presta serviço, mas com a preocupação ambiental. Colocamos aqui dois conceitos e concepções de desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade pode ser definida como ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. É aquela que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de atender às necessidades das gerações futuras. Ou seja, são dois conceitos com alguma coisa diferente, mas a mesma coisa, o mesmo pensamento, né? Preservar. Os conceitos mencionados, eles foram desenvolvidos no final da década de 80 e só ganhou força a partir da Conferência Mundial de Desenvolvimento e Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro de 92. Como vimos no início das nossas explicações, do nosso módulo, as empresas elas não se preocupavam
a não ser com produzir, para quem produzir e para quem vai consumir. Ou seja, não se preocupar se está degradando ou não o meio ambiente. Não está se preocupando com a sociedade, apenas em produzir e ganhar, ou seja, capitalista, puramente capitalista. Porém, a partir da década de 80 começaram-se a desenvolver algumas preocupações. E houve alguns marcos dessa gestão socioambiental nas últimas décadas. Enumeramos algumas, as mais importantes, que começou na década de 70. Essa década ficou conhecida como a década da regulamentação e do controle ambiental, ou seja, onde começou a possuir algumas legislações onde proibia poluir, passou a ser crime diversos em países. E em 73, gente, o Brasil criou a Secretaria Especial do Meio Ambiente, ou seja, o Brasil também veio na mão da preocupação do meio ambiente, a empresa ser sócio ambiental sustentável. Na década de 80, entrou em vigor as legislações específicas, que mais tarde a gente vai falar sobre essas legislações, onde ele estabelece exigência para a emissão das indústrias existentes. Ou seja, ele existe para as empresas que já existem e para aquelas que vão existir. Você tem que ter certificação de política ambiental, certificação ambiental. Em 81, foi sancionado pelo Congresso Nacional a Lei 6.938, que estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente. Olha aí, o Brasil cada vez mais, ano a ano, vai se preocupando e vai modernizando a sua preocupação para chegar. Então, não é verídico quando se diz que o Brasil não se preocupa com o desenvolvimento sustentável, não se preocupa com o meio ambiente, ao qual previa a descentralização das ações, atribuindo aos estados e municípios a função de executores de medidas de providência para a proteção ambiental, ou seja, o Estado aí ser corresponsável, ser o guardião dessa responsabilidade, dessa preservação ambiental, através de fiscalizações. Na década de 90, percebe-se que as pessoas passaram a se preocupar mais em manter o equilíbrio ambiental e a entender que o efeito nocivo de um resíduo ultrapassa os limites da área que foi gerado no exposto. Ou seja, infelizmente, a partir de 90, felizmente a partir de 90, nós enquanto homem, enquanto comunidade, enquanto indústria, enquanto empresa de produção e serviço, começamos a nos preocupar nesse efeito nocivo da poluição. Porém, infelizmente, ainda existe a falta de conscientização nossa, onde eu, como falamos anteriormente, Imperatriz mesmo, é um exemplo disso, onde você não tem consciência, você tem responsabilidade, muita gente tem responsabilidade, mas não tem consciência, onde joga lixo para entupimento das nossas bueiras, poluição do nosso rio Tocantins. Em 92 tivemos um marco importante, a Conferência Nacional das Nações, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, onde realmente todas as nações se reuniram e começaram a ver com outros olhos, começaram a discutir políticas ambientais. No século XXI, ocorreu em Joanesburgo, na África do Sul, a Conferência Rio+10, com o objetivo de avaliar os resultados obtidos nos 10 anos seguintes à Eco 92, ou seja, foi a Conferência Nacional da União sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Tudo que foi discutido lá, que era para ser colocado em prática em 10 anos, infelizmente ainda foi colocado nem a metade. Em 2001, foi aprovado no Brasil, o Brasil de novo aí, o Estatuto das Cidades, ou seja, um marco onde toda cidade teria que ter um plano diretor, onde lá teria as políticas políticas ambientais, onde reforma urbana e combate à especulação imobiliária, ordenação do uso e ocupação. Que, se a gente também for analisar, a Imperatriz tem uma ocupação, infelizmente, desordenada do solo. As dimensões de desafio do desenvolvimento sustentável. É isso aí que se fala, e ele diz e enumera quais são esse mundo, esse universo, quais são os desafios para você aplicar o desenvolvimento sustentável.
Não é fácil aplicar, porque nós temos uma cultura, né, arraigada em preceitos muito antigos. Porém, tanto a comunidade, nós enquanto cidadãos e quanto indústrias responsáveis, estamos lidando e tentando lidar harmoniosamente as questões e os conflitos entre humanos e entre a humanidade e a natureza. Para tanto requer que nós temos um sistema político que assegura a efetiva participação do cidadão no processo decisório, ou seja, políticas ambientais onde o próprio cidadão também participe dessas discussões e dessas decisões, porque é aonde e quando aplicar um programa de política ambiental. Não é só você dizer assim, vou aplicar um programa de política ambiental se você não sabe onde aplicar. É onde se tem um sistema econômico capaz de gerar excedentes e know-hows técnicos em bases confiáveis e constantes, ou seja, a tecnologia caminhando junto com o desenvolvimento sustentável, que é viável. Onde nós temos um sistema social que possa resolver as tensões causadas por um desenvolvimento não equilibrado, ou seja, onde temos organizações, organismos, comunidades organizadas, onde possam discutir essas causas, esses desequilíbrios causados pelo desenvolvimento com falta de sustentabilidade. Onde nós temos um sistema de produção que preserva a base ecológica do desenvolvimento, ou seja, onde as empresas se desenvolvam sustentavelmente capazes, onde se preocupe tanto com a política social como a política ambiental. Onde nós temos um sistema tecnológico que busca constantemente novas soluções, ou seja, a tecnologia em busca da inovação, porém com sustentabilidade. Onde nós temos um sistema internacional que estimula padrões, ou seja, internacionalmente você tem exemplos para que você possa adotá-lo. No comércio, tanto comercial como financeiro, obter financiamento, como aí nós temos o banco, o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, que é para um desenvolvimento sustentável, onde nós temos um sistema administrativo flexível capaz de se autocorrigir. Aí a gente pode colocar o seguinte: programas de políticas ambientais, planejamento de políticas ambientais. Como já falamos, todo programa de planejamento ele tem que ter início, meio e fim. Porém, ele tem que ser capaz de ser flexível para se autocorrigir os erros no decorrer dessa execução desse programa. Segundo Batutsky, afirmar que o desenvolvimento sustentável precisa ser economicamente sadio, socialmente justo, ambientalmente responsável e politicamente fundamentado na participação da sociedade é mais crescimento e mais riqueza compartilhado por todos, com certeza. Modernização produtiva e competitividade, além da inserção mais ampla e dinâmica nacional e internacional, ou seja, uma empresa que seja bem vista tanto internamente como externamente, porque existe, que tem e se preocupa em produzir com responsabilidade social e responsabilidade ambiental através de programas de desenvolvimento sustentável. Mais educação e qualificação, mais saúde e habitação para uma vida mais produtiva e para mais bem-estar, ou seja, a preocupação de trazer e buscar a educação e saúde para a população dela estar inserida. Para com isso, minimizar, diminuir a pobreza e diminuir a desigualdade, condições para mais liberdade, mais democracia, mais justiça social. Tudo isso, essa preocupação com o desenvolvimento sustentável vai trazer um equilíbrio dentro dessas condições. E, por último, mais desenvolvimento, hoje e amanhã, ou seja, desenvolvimento ambiental e culturalmente sustentável. Esse é o legado do desenvolvimento sustentável. Esse é o legado de hoje, de amanhã e do futuro, para que possamos ter uma política ambiental e uma cultura ambiental com consciência, com responsabilidade social. E a sustentabilidade tem que compilar 3 elementos básicos. Existem vários outros elementos, mas esses 3 são básicos. Para se ter um desenvolvimento sustentável, temos que ter a preocupação no meio ambiente, a preocupação com os impactos sociais e a preocupação com a economia. Ou seja, não adianta eu ter um desenvolvimento, produzir, porque economicamente não é viável. Então, esses são os 3 pilares que formam
a sustentabilidade equitativa da nossa sociedade, da nossa empresa. Trouxemos para vocês aí, que eu achei bem interessante, bem elaborado, os 5 P's da sustentabilidade. Ou seja, todas essas pessoas são corresponsáveis por esse desenvolvimento. Primeiramente o planeta, né? As pessoas nesse planeta. Essas pessoas querem o quê? Prosperidade. Porém, para ter prosperidade, temos que ter paz. E para ter que exista essa paz, tem que ter parcerias. Ou seja, o desenvolvimento sustentável é o conjunto desses 5 P's, onde vai dar uma sustentabilidade, vai dar um desenvolvimento equitativo, de qualidade, com responsabilidade ética, com os preceitos éticos. Portanto, o desenvolvimento sustentável trata de como aprender a valorizar, manter e desenvolver o nosso patrimônio ambiental, o capital natural, de tal maneira que possamos viver de sua renda e não do seu capital. É bem interessante, porque no início, vocês que estão fazendo administração, com certeza viu as escolas, viu os princípios administrativos, viu o crescimento de empresas que antes era capital pelo capital, hoje não. Por toda empresa, ela visa sim o lucro, visa sim a renda capitalista, porém, ela tem de se desenvolver, se destacar dentro da comunidade nacional e internacional, ela tem que ter uma visão política, social, ambiental, com responsabilidade. Essa é o nosso finalização do nosso módulo 2, Ambiente dos Negócios. Espero que vocês tenham aprendido, tenham entendido, né? Porém, não pare por aí, vamos buscar com relação à legislação, à política ambiental, vamos ver com mais ênfase nos nossos próximos módulos. E vamos conversar e entender. Então, bom dia para todos, boa tarde para todos, que tenha uma boa aula.